Bom, conforme a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 8.500 pessoas foram diagnosticadas com leucemia em 2012 no país. Em muitos casos, o sucesso do tratamento da doença depende de um transplante de medula óssea. Em 2010, quase 6.000 pessoas morreram vítimas desse tipo de câncer no Brasil. Veja a matéria. A leucemia é o câncer que afeta os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, um tipo de célula sanguínea produzida na medula óssea e que tem a função de proteger o organismo de infecções. A doença acontece quando um grande volume de leucócitos anormais se acumula na medula. Isto faz com que a formação das outras células sanguíneas, as hemácias e as plaquetas, seja prejudicada ou mesmo impedida. De acordo com o médico Adriano de Moraes, que atua como hematologista no Hospital Araújo Jorge, em geral existem 2 tipos de leucemia: a crônica, que se caracteriza pelo progresso lento, e a aguda, que evolui rapidamente. Ele fala dos sintomas dos 2 tipos da doença. No geral, depende do subtipo de leucemia. Você tem as formas agudas e crônicas da leucemia. Em geral, na forma aguda, você tem uma rápida instalação de um quadro de fraqueza, cansaço, mal-estar. O paciente fica descorado, ou seja, perde aquela vermelhidão característica das mucosas. Pode ter episódio de sangramento e, com frequência, episódios de infecção, como pneumonia, infecção de pele, etc. Nas formas crônicas, você tem, às vezes, um tempo maior de instalação, de meses, né? Até anos. O paciente, em geral, queixa de fraqueza, cansaço, mas é uma coisa mais lenta, progressiva, e uma porcentagem de pacientes acabam tendo um diagnóstico na forma crônica em exames de rotina. Às vezes queixam também de plenitude, ou seja, comem, o estômago parece ficar muito cheio, aumento do volume abdominal por aumento do fígado ou do baço. Alguns pacientes podem ter febre, sudorese, perda de peso. E isso acaba levando o paciente a um hematologista para o diagnóstico correto. O exame de sangue pode indicar a suspeita de leucemia, mas o diagnóstico preciso só é possível com a realização de um mielograma, que faz uma análise das células da medula. Aumentam as chances de desenvolver leucemia as pessoas que sofreram exposição à radiação, fumam, tiveram contato com o benzeno, um produto usado largamente na indústria química, ou fizeram quimioterapia para combater outros tipos de câncer. O tratamento pode durar de 6 meses a 2 anos. Neste período, o paciente é submetido a sessões de radioterapia e quimioterapia, ou até a combinação delas de acordo com a necessidade, além da indicação de medicamentos. Em alguns casos, o sucesso do tratamento depende de um transplante de medula, e essa etapa é mais um sinal de esperança para quem busca a cura diante da doença. Foi o que aconteceu com Adalmécio Balduino. Ele tem 33 anos e há 1 ano combate o câncer. 5 dias depois de realizar o transplante, ele demonstra confiança na recuperação. Eu, pelo menos, estou com muita esperança, que o meu já é na etapa final, né? Já estou no final da etapa já e, graças a Deus, estou muito feliz, assim, pelas vitórias que eu tenho recebido, assim, entendeu? Sofrer a gente sofre mesmo, né? Mas a vitória, graças a Deus, eu estou recebendo essa vitória já. Bom, para conversar sobre esses assuntos que você viu na matéria e mais, eu estou aqui recebendo, vou começar mostrando de lá, tá? A Fabiana Mancuso, ela que está com a gente, que é uma transplantada, venceu essa luta contra a leucemia. Também está comigo o Dr. César Bariani, que é hematologista, e também o Dr. Mauro Silva, que é diretor-geral do Hemocentro. Bom, eu vou começar aqui falando com o Dr. César Bariani. Por que a leucemia é uma doença tão grave e por que assusta tanta gente assim? A leucemia é uma doença da medula óssea. Então é uma doença que envolve a produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos que fazem parte da defesa do organismo e as plaquetas que fazem parte da coagulação. Então, quando você tem uma doença como essa, você só tem uma chance de sobreviver, é controlar ou curar essa doença, porque ela é incompatível com a vida.
se você não tiver uma produção dessas células de uma forma adequada, né? Quais são os sintomas que a pessoa tem, começa a passar mal, o que ela sente? Ela fala, opa, tem que correr no médico para saber o que está acontecendo. Normalmente os sintomas são decorrentes justamente da falha da produção dessas células, né? Então, a diminuição da produção dos glóbulos vermelhos, a pessoa tem anemia cada vez mais intensa e começa então a sentir cansaço, dores de cabeça, falta de condições de trabalho, adinamia, né? A deficiência de glóbulos brancos está relacionado com o aparecimento de infecções. A pessoa começa a ter febre, infecções de repetição. E a deficiência da produção das plaquetas, você tem distúrbios hemorrágicos. Então começa a aparecer aquelas manchas arroxeadas no corpo, decorrentes de sangramentos por debaixo da pele, ou então gengivorragias, são sangramentos da gengiva, nariz e até hemorragias mais graves. Então esses são os principais sintomas. Além disso, começam a aparecer evidências físicas, porque essas células se espalham pelo corpo e começam a crescer em determinados órgãos. Então você pode ter aumento do baço, aumento do fígado, aumento de gânglios. Então, basicamente, são esses os sintomas. Eu conversar um pouquinho com a Fabiana. Agora, Fabiana, quando você recebeu o diagnóstico, já me falaram, trazendo até os doutores para essa discussão, que quando uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, lógico que hoje com os avanços da medicina mudou muito, né? Mas é quase como um diagnóstico de morte, né? Você vai morrer, é aquele susto na pessoa. Você sentiu assim? A princípio, sim, né? Na hora que você recebe a notícia, você perde o chão, né? E acha que a sentença já foi dada, né? Mas eu sempre acreditei e eu tinha certeza que essa doença não seria para minha morte. Então eu acreditei nisso, tive fé que eu teria bons médicos, né, me acompanhando, as pessoas à minha volta, e tentei manter a cabeça bem, porque eu sempre acreditei que a cabeça estando bem, o corpo iria responder bem a todos os tratamentos que eu fosse submetida. Doutor César, é importante estar com a cabeça boa na hora do tratamento? É essencial que a pessoa tenha uma vontade de viver e se agarre a isso, né? Pense bastante na família, como no caso da Fabiana, que tinha filhos, uma família bonita. Então você tem que ter aquela vontade de viver, porque se você entrar num estado de depressão, parece que tudo que você faz não tem um resultado satisfatório. Então é extremamente importante você manter o paciente sempre motivado a lutar pela vida dele. Bom, agora eu vou conversar um pouquinho aqui com o doutor Mauro, ele que é diretor-geral do Hemocentro. Doutor Mauro, qual foi a solução para o problema da Fabiana e a solução para todos os problemas, a maioria dos problemas de leucemia, que é o transplante, né? Qual a importância das pessoas se conscientizar do transplante? Boa noite, Fábio. Quer dizer que é o seguinte, primeiro nós temos que trabalhar na conscientização da população de ser doadores, não só de medula, como doadores de sangue. O fato dela, ela felizmente está tranquila, né, Fabiana? E as pessoas têm que comparecer ao Hemocentro, fazer seu cadastro, porque o Hemocentro é o único local no estado de Goiás que faz esse cadastro. Vale lembrar que nós temos mais 4 hemocentros, que é Ceres, Rio Verde, Catalão e Jataí. Comparecer ao Hemocentro, fazer munir de documento de identificação, tem entre 18 e 55 anos, e fazer a sua doação, retirar 5 ml para um exame de HLA e ser cadastrado no INCA. E vale lembrar também que todo ano, inclusive esse ano, nós temos mais 7.500 novos cadastros a serem preenchidos. Para você que sensibiliza por essa causa, comparecer ao meu centro e fazer a sua doação de medula óssea. É muito simples. Posteriormente, né, se for compatível, vai ter uma sequência que o doutor Bariano, que é o apropriado a falar disso. Mas tem muito preconceito contra a doação, né? Eu vou dar um exemplo para o senhor, né? Eu sou pastor também. Uma pessoa, esse dia para trás, 2, 3 dias para trás, me procurou, Fabiano,
pedindo oração, falou assim, ó, eu quero uma oração. Então eu falei, não, pois não, vamos orar com você. O que foi? Não, porque eu vou fazer a doação, eu fiz o exame, deu uma pessoa compatível, vou doar medula óssea, estou morrendo de medo, porque diz que dói demais, a agulha é grande e tudo não sei o que, e aí eu orei com ele. Mas eu até falei, calmei, não, calma, as coisas avançaram, mudaram demais, a agulha, você vai sentir a aplicação e tal, até para ver se diminuir a ansiedade dele, né? Ainda tem muito preconceito com isso, né, doutor? Com certeza, é natural que as pessoas tenham medo das agulhas, né? Mas a questão da doação, se for compatível, a pessoa vai se sentir mais aliviado de estar salvando uma vida, certo? Eu acho que é gratificante para as pessoas que for compatível, vai salvar uma vida. Essa sim é salvar a vida, no caso da Fabiana. Agora, não tem nada de